Pedimos que ilumines a nossa mente para compreendermos a Tua palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Apesar de mim, ó Deus, fala ao nosso coração, é a oração que fazemos no nome de Cristo. Amém. Quando eu vejo alguns políticos falando sobre cristianismo, afirmando defenderem valores cristãos, valores da sociedade judaico-cristã, quando eu observo testemunho de pessoas famosas que afirmam terem conhecido Jesus e agora estão na igreja, quando eu ouço alguns pastores evangélicos pregando, eu chego à seguinte conclusão: eu não pertenço a essa religião. Eu percebo que nesses testemunhos, nessas pregações, há a apresentação de um conceito de relacionamento com Deus que, na verdade, não é relacionamento, é um relacionamento entre aspas, baseado numa expectativa de consequência. Vou explicar. A pessoa se relaciona com Deus porque ela tem a expectativa de se dar bem, ela tem a expectativa de ter sucesso, ela tem a expectativa de não ficar doente, de conquistar a prosperidade financeira. Essa é uma religiosidade exterior, interesseira, sem amor, sem misericórdia e muitas vezes violenta. E nós temos testemunhado isso. O texto que nós lemos, eu estava lendo esse texto e me chamou muito fortemente a atenção nessa expressão que está aqui no meio do texto: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu entendo que essa seja a essência do verdadeiro cristianismo. Cristo vivendo em nós, Cristo vivendo em mim. Quando Cristo vive em alguém, algumas coisas acontecem, diferentes destas que nós temos visto, temos observado. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, o significado de Cristo viver em mim. É um sermão diferente que eu pregarei hoje. Eu vou pregar um sermão temático. Eu costumo pregar um sermão expositivo. Pego o texto e tento explorar o texto da melhor maneira. Mas eu me senti impulsionado a pregar um sermão temático, pegando a Bíblia, como um todo, e apresentando 10 características do significado de Cristo viver em mim. 10 experiências de alguém em quem Cristo vive. Ou como propõe o título da mensagem aqui na liturgia, daquele que possui o DNA cristão. DNA, nós sabemos, é uma molécula que armazena e transmite informações genéticas, Estou me sentindo inspirado pela companhia do reverendo Roy, que eu desfruto como médico. Então eu me aventurei a usar essa expressão, DNA cristão, uma molécula que, o DNA, é uma molécula que armazena e transmite informações genéticas. O teste de DNA é muito importante, porque ele identifica doenças, mas nós o conhecemos mais por ser utilizado para identificar as origens de alguém, a sua ancestralidade, de quem são os seus pais, de quem a pessoa nasceu.
E aplicar isso à fé cristã, ter DNA cristão, a ideia é de que somos formados a partir da identidade de Cristo. É o nascer de novo que Jesus fala a Nicodemos. Nós nascemos de novo. A nossa ancestralidade espiritual é o próprio Jesus Cristo. E isso tem implicações, tem que fazer diferença, né? E eu escolhi 10 características para apresentar esse DNA cristão, esse significado de Cristo viver em mim. Porque eu escolhi 10, mas poderia ter escolhido muito mais. Na realidade, há muito mais características de quem possui o DNA cristão, muito mais que 10. Mas eu escolhi 10 características, né, e nós vamos passar rapidamente por elas. Primeiro porque eu selecionei 10, não dá para falar infinitas características. Em segundo lugar, para chamar atenção mesmo, né? Porque às vezes a gente ouve alguns títulos de livro, né? 10 maneiras de você emagrecer, 10 atitudes para você ser feliz. Eu nunca li esses livros, né? Mas a verdade é que eu escolhi, então, 10 características para a gente refletir sobre o significado de Cristo viver em nós, o que significa, de fato, ter o DNA cristão. Quando Cristo está em mim, o que acontece? Eu diria que, primeiramente, a primeira característica é que eu reconheço o meu pecado. Quando Cristo está em mim, eu reconheço o meu pecado. Mas é um reconhecimento diferente, porque eu não sinto mais o peso da culpa do pecado. Eu não sinto medo de Deus. Eu não fujo como Adão e Eva fugiram quando Deus se apresentou para conversar com eles na viração do dia, no final do dia. Depois de eles haverem pecado, eles fugiram de Deus. Eu reconheço o meu pecado, porém, esse pecado, apesar de eu ser culpado, porque eu sou pecador, mas essa culpa não mais me atrapalha. Ao contrário, a culpa do pecado, quando eu lembro da culpa do pecado, automaticamente eu lembro da graça. Eu sou culpado, mas Cristo pagou o preço no meu lugar. Ele me substituiu. Então eu reconheço o meu pecado. E quando eu lembro da culpa, ao mesmo tempo, eu recordo da graça que me alcançou. No Evangelho, em Lucas capítulo 5, Jesus ele ia falar às multidões e se colocou num barco para que ele pudesse ser visto pelas pessoas e pudesse proferir o seu discurso, a sua pregação. Depois que ele terminou a sua pregação, ele olhou para Pedro e disse assim: lance novamente as redes ao mar. E Pedro disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, porém, conforme o seu comando, eu farei isso. E Pedro fez, e a Bíblia diz que tantos peixes estavam na rede que elas estavam a ponto de se romper. E Pedro chegou para Jesus e disse aquelas palavras que nós conhecemos bem: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. E Jesus respondeu para Pedro: não temas, doravante serás pescador de homens. A graça alcançou Pedro, a regeneração do espírito, da alma alcançou Pedro. E Pedro, quando escreve a sua carta, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Perceba, eu reconheço o meu pecado, mas o meu pecado me faz lembrar da graça, não mais da culpa. A culpa Jesus atirou. Quando Cristo vive em mim, eu reconheço o meu pecado. Quando Cristo vive em mim, eu desejo ser purificado das minhas transgressões.
a repulsa, a aversão em relação ao mal na vida daquele que Cristo vive. Por que eu fiz isso? Muitas vezes eu me pergunto no dia a dia, por que eu agi daquela maneira? Por que estou sentindo dessa maneira? Por que esses pensamentos me dominam? Quando, por mais que isso nos incomode, por mais que isso traga alguma confusão até, o fato de nós sentirmos aversão a coisas que nós fizemos, pensamos, sentimos, é porque Cristo está em nós. Há desejo de que Deus nos limpe, que Ele nos torne dignos, nos santifique. Eu gosto muito de meditar sobre a vida do rei Davi. A Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus, não é? Porém, num momento de guerra, e ele era um soldado também, antes de ser rei, ele se notabilizou por ser um grande soldado, mas numa época de guerra em que Israel guerreava contra os amonitas, ele preferiu ficar no palácio. E diz o texto que de tarde ele levantou-se, de tarde. E ele passeando pelo terraço, viu, naquele tempo não havia telhado como nós conhecemos atualmente, e ele viu uma mulher tomando banho, e desejou esta mulher, mandou chamá-la, deitou-se com ela. Depois de um tempo, a mulher mandou dizer-lhe: estou grávida. Aí o que ele fez para resolver o problema? Mandou chamar o marido dela que estava na guerra, lutando por Israel e pelo rei. O marido veio e ele disse: olha, os seus superiores me disseram que você é um excelente soldado, por isso eu estou te dando essa folga para você ficar um tempo com a sua mulher. Olha o ardil, né? Quem sabe ele, quando nascesse o menino, ele se identificasse como o pai daquela criança. Mas este soldado chamado Urias é uma pessoa de tamanho caráter, que ele disse: rei, muito obrigado, mas eu não posso passar esse tempo com a minha mulher, porque Israel está em guerra. O meu capitão está à frente dessa batalha, existe uma campanha militar, eu quero estar lá. Não, mas você vai voltar para sua casa. Não quero. Ele ficou lá na porta do palácio. E Davi fez de tudo para ir para a casa dele, embebedou, mas ele não foi. Aí, como ele não foi, Davi escreveu uma carta, chamou Urias e disse: olha, entregue esta carta para o capitão Joabe, capitão dos exércitos de Israel. E Urias foi entregar para Joabe exatamente a sua sentença de morte, né? Porque na carta estava escrito: Joabe, coloque Urias no fronte da batalha, onde a batalha estiver mais apertada, mais renhida, é lá que eu quero que você o coloque. E Joabe fez isso, e algum tempo depois Davi recebeu a notícia que Urias estava morto. O homem segundo o coração de Deus, né? O homem segundo o coração de Deus, que pecou exatamente nas coisas do coração, adulterando. A Bíblia, ela é de fato um livro sobrenatural, porque ela mostra quem nós somos. Ela não nos exalta, até naquilo que ela nos exalta, não é como no caso de Davi, mostra que é um pecador também, carecente da graça de Deus. Mas quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan acerca do seu pecado, ele disse assim: veja, quando Deus está em nós, quando Cristo vive em nós, quando Cristo vive em mim, nós sentimos o peso do nosso pecado e desejamos a purificação dele. Por isso Davi disse: compadece-te de mim, ó Deus. É o Salmo 51.
segundo a tua benignidade, segundo a tua generosidade, a tua bondade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente, lava-me da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Quando Cristo vive em mim, há um desejo de ser purificado das nossas transgressões. Quando Cristo vive em mim, eu leio a Bíblia e oro. A intimidade do Senhor é para aqueles que amam a palavra de Deus e oram. Davi escreveu, olha as qualidades que ele identificava na lei do Senhor, na palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor restaura a alma. Quantas vezes nós chegamos diante da palavra de Deus, abatidos, desanimados, mas nós começamos a ler a Bíblia e aquilo fala ao nosso coração, parece que retira aquele sentimento e substitui pelos valores de Deus. Restaura a alma, ela é fiel e dá sabedoria àqueles que são simples. Para você ser sábio, você não precisa ser alguém muito culto, muito letrado, você não precisa. A palavra de Deus te tornará uma pessoa sábia. Os preceitos de Deus são retos, alegram o coração. A gente vê tanta coisa ruim no dia a dia, tanta notícia ruim, que entristecem o coração, mas quando nós lemos a palavra alegra o nosso coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Por isso Davi deu um testemunho lá no Salmo 119 dizendo, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu era chato, talvez tenha atrapalhado um pouco isso. Eu era chato com as minhas filhas. Olha, eu perguntava assim, vocês já leram a Bíblia hoje? Vocês já leram a Bíblia hoje? Já leram a Bíblia hoje? E chegou um dia que elas disseram assim, pai, olha, se o senhor falar mais uma vez, eu não vou ler a Bíblia. Eu falei, então tá bom, estou quietinho. Mas eu quero confessar a vocês, quando um cristão, uma cristã, chega para mim e fala, pastor, eu leio a Bíblia, eu tenho lido e tal, aquilo alegra tanto o meu coração, porque quando Cristo vive em nós, a gente lê a Bíblia. Quando Cristo vive em nós, a gente ora. Tem uma tríade lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que Paulo apresenta, ele diz assim, regozijai-vos sempre. Na sequência, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, essa tríade aí, essas três exortações preciosas, devemos nos alegrar sempre. Orar sem cessar, em tudo sermos gratos. E oração está bem no meio, né? Alegria, gratidão e no meio a oração. Eu tenho certeza que aqueles que experimentam alegria e gratidão no coração são as pessoas que oram, porque a oração está relacionada com isso. São pessoas que se colocam diante de Deus reconhecendo a sua dependência dele para iniciar o dia, para fazer as coisas que precisam. Quando Cristo vive em mim, eu oro, eu leio a Bíblia. Quando Cristo está em mim, eu desejo compartilhá-lo com outras pessoas. Veja bem, quando eu falo de compartilhar Cristo com outras pessoas, eu não estou dizendo, embora também isso seja fato, pastor está me exortando a ir no metrô, no ônibus e entregar literatura de Jesus para as pessoas. Não vou dizer que isso não seja importante, mas isso é impessoal. Eu já fiz isso e faço novamente, sem problema nenhum, entregar literatura para as pessoas, mas isso é algo impessoal. Você não tem o contato com você entrega algo para ela, às vezes ela, eventualmente, muito difícil, mas às vezes ela pergunta alguma coisa para você,
Ok, você responde. Mas quando eu falo de compartilhar Jesus com as pessoas, quando Cristo vive em mim, eu desejo compartilhar Jesus Cristo, é que através do nosso testemunho, as pessoas conheçam Jesus Cristo, através do meu relacionamento com Jesus. Eu desejo que as pessoas alcancem esta mesma graça que eu tenho, de me relacionar, de conhecer Jesus, como eu conheço. É desejar que através das pessoas, através de Cristo, melhor dizendo, meu testemunho em Cristo, melhor dizendo, as pessoas se alegrem em Jesus, tenham paciência na tribulação, chorem com as pessoas que estão chorando, se alegrem com as conquistas alheias, que amem sem hipocrisia, pessoas que têm um espírito fervoroso para cultuar a Deus, para adorá-lo. Então, quando Cristo vive em mim, eu desejo que o meu relacionamento com Cristo, como eu conheço Jesus, eu desejo que as pessoas conheçam também. Aí sim, é algo pessoal. É através do meu testemunho, da maneira como eu vivo em todos os lugares. Quando Cristo está em mim, uma eventual ascensão social se torna uma possibilidade de servir. Sabe por que eu falo isso? Porque quando alguém cresce socialmente, prospera na vida, não é? Eu percebo isso. Ela tem uma tendência de se desumanizar. Eu lá no meu trabalho, eu interagia com o fulano, assim, tete a tete, a gente conversava, tirava dúvidas. Eu perguntava coisa para ele, ele perguntava coisa para mim, mas depois ele virou chefe. Quando ele virou chefe, parece que um muro foi construído. Eu sei que o chefe ele tem toda essa liturgia, né, de alguém que lidera, né? Ele não pode também ficar... Mas eu percebi que houve uma desumanização na nossa relação, não conseguia mais falar com ele. Ficou uma coisa formal, distante. Né? Quando alguém prosperar, cuidado com isso, né? de não desumanizar-se. A compaixão precisa prevalecer sobre a vaidade da vida, a disposição de servir sobre o materialismo. Eu me lembrei nesse ponto da parábola que Jesus contou do rico avarento. Jesus estava com seus discípulos quando duas pessoas se aproximaram e disse: Senhor, o meu irmão não quer me dar a parte na herança. E Jesus começou a contar essa parábola. Olha, havia um homem rico e o campo deste homem rico produziu em abundância. E o que ele fez? O que esse homem rico fez com essa colheita abundante? Será que ele aproveitou essa oportunidade para socorrer os necessitados? Aproveitou essa oportunidade para servir as pessoas? Não, o texto bíblico diz que ele construiu celeiros maiores. Colocou toda essa colheita abundante lá dentro. E diz assim: nossa, agora eu vou me regalar até o fim da vida, porque eu tenho muito. Só que o texto bíblico diz: louco, esta noite te pedirão a tua vida. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que entesoura para si, mas não é rico para com Deus. A ascensão social, quando nós temos possibilidades, porque Deus nos confere essa possibilidade. A colheita abundante veio das mãos do Senhor, e Ele nos dá para nós sermos mordomos daquilo que Ele nos dá. Nós vamos suprir a nossa necessidade, suprir a necessidade da nossa família,
e também, havendo possibilidade, auxiliar as pessoas, começando com os da casa de Deus, começando com os irmãos e as irmãs, mas ajudando, socorrendo. Quando Cristo está em mim, eventual ascensão social se torna oportunidade para servir. Quando Cristo está em mim, eu passo a me aceitar como eu sou. Passo a me aceitar como eu sou. Sentir-se bem consigo é uma dádiva que poucos experimentam. Sabiam disso? Muitas pessoas carregam consigo um sentimento de inadequação que as impede de ter uma vida plena. Elas não conseguem ter esta vida plena, porque elas não se alegram consigo, elas ficam olhando para os outros. Eu me lembrei do rei Saul, primeiro rei de Israel. Que honra! Primeiro rei de Israel. Libertou Israel da mão dos filisteus, ajudado pelo seu capitão Davi. Mas quando eles voltavam das campanhas militares, entravam na cidade, as mulheres dançavam e cantavam. Saul feriu seus milhares, Davi feriu seus 10 milhares. Opa, que história é essa? Saul feriu milhares, Davi feriu 10 milhares. Inveja, ciúmes. Devia se alegrar com o fato de possuir esse capitão com essas habilidades que servia ao seu exército e ao seu reino, mas não, começou a querer destruí-lo, e essa foi a base da destruição da sua vida. Não se alegrou com aquilo que ele possuía, com aquilo que ele tinha. Quando Cristo vive em mim, passo a me aceitar como eu sou. Quando Cristo está em mim, eu perco a capacidade de julgar a vida das pessoas. Como pastor, nós temos a possibilidade, ou eu tenho a possibilidade, de saber dos problemas e dos dramas que as famílias enfrentam. E eu penso assim, sempre que eu sou colocado diante dessa situação, podia ser comigo, podia ser com a minha família. Eu não sou melhor. Essa situação poderia ter me atingido também. E mesmo quando isso é quando as pessoas são mais chegadas, né? As pessoas compartilham conosco aquilo que elas estão vivenciando. Mas mesmo as pessoas distantes, como cristãos, nós precisamos aprender a respeitar a história de vida de cada um. Mesmo que as pessoas sejam pessoas marginalizadas. Outro dia, eu estava num táxi e o taxista muito falante, né? E a gente estava passando lá para aquela região da Praça Princesa Isabel, na Cracolândia, eu acho que é Praça Princesa Isabel, né? E ele falou, está vendo esses noias aí? Óbvio, né? Eu estava... Por sinal, eu estava olhando para aquelas pessoas e eu estava justamente sentindo isso, eu não sou melhor do que elas, né? Estava falando, Senhor, tem misericórdia, que vida é essa, né? E ele, está vendo esses noias aí? Eu falei, sim. Olha, devia pegar todo mundo, juntar tudo e jogar num lugar bem distante. Quem conseguisse voltar, se salvaria. O restante morreriam todos. Eu, obviamente, não comentei, né? Porque não valia a pena. Mas são vidas, são pessoas criadas à imagem de Deus. São pessoas que têm uma história. São pessoas que precisam ser respeitadas. São pessoas que precisam ser tratadas também com dignidade. Talvez, é claro que o problema é complexo e respostas simples não resolvem problemas complexos. As respostas simples são aquelas que nós recebemos nos grupos de WhatsApp, né? Ah, tem que fazer isso para resolver. Gente, se fosse assim tão simples, será que alguém já não teria feito? As questões são complexas. Respostas simples não resolvem questões
complexas. Mas eu me lembrei, quando o taxista fez o comentário, eu me lembrei do profeta Isaías, que ele diz assim: somos como o imundo. E olhando para aquelas pessoas, eu olhei pessoas imundas, sujas. Somos como o imundo, e a nossa justiça, trapo de imundície. Nós somos assim. Quando nós olhamos a feiura, a sujeira, o mau cheiro daquelas pessoas, o profeta diz que espiritualmente nós somos assim. Nós somos assim, somos como o imundo, trapos de imundície. Quando Cristo vive em mim, eu perco a capacidade de julgar a vida das pessoas. Meu único desejo é, de alguma maneira, servir, ser bênção e ajudar a minorar o sofrimento alheio. Quando Cristo está em mim, eu reconheço que a minha vida é efêmera, porém valiosa. A vida ela é efêmera, ela é passageira. O apóstolo Paulo, falando acerca disso, ele diz: as coisas que se veem são temporais, são passageiras, são efêmeras. As que não se veem são eternas. Porém, aquilo que nós vemos, que é a vida que Deus nos proporciona, nós devemos desfrutar com ações de graças. E nós devemos realizar as coisas com intensidade. Eu não consigo compreender o cristão que, popularmente falando, tem braço curto, bracinho de jacaré. Quando você pede para fazer uma coisa, ele faz assim, meia boca, por fazer. Não importa o que nós vamos fazer, o que é colocado diante de nós para fazermos. Nós não podemos fazer de modo relaxado, desleixado. Essa é a vida que Deus nos deu. Vamos desfrutá-la intensamente, realizar o que precisamos realizar intensamente. É um almoço, é uma lavagem de louças. Lá em casa eu sou responsável pela lavagem de louça. E eu não gosto quando minha esposa lava a louça, porque ela não lava direito. Aí eu vou ver, eu passo o dedo assim, tem um restinho de alguma coisa. Eu falo, não, mas isso aqui não está lavado direito. Volta para a pia. Eu que vou voltar para a pia, né? Aí eu vou lavar. Mas fazer as coisas relaxadamente. Eu sei que a nossa vida é passageira, mas aquilo que nos for colocado nas mãos para fazer, façamos de modo intenso. Como disse o apóstolo Paulo, avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Revela um ânimo de fazer as coisas com intensidade. Quando Cristo está em mim, estamos caminhando, chegando ao fim, eu sei que não estou só. Quando Cristo está em mim. Eu vou só ler 2 versículos. Jesus falando, Jesus estava alguns dias ou algumas horas de ser colocado no madeiro. Antes da sua morte, ele passou um tempo com seus discípulos. Os capítulos 14 a 19 do Evangelho de João mostram esse último tempo de Jesus, de uma semana de Jesus antes de ser morto. E nesse período, Jesus disse aos seus discípulos, quando ele começou a falar que voltaria para o Pai, e os seus discípulos começaram a ficar tristes, ele disse assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Veja, Jesus disse para os seus discípulos, eu vos darei outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque Jesus é o Consolador por excelência. Mas quando ele voltou ao Pai, ele deixou o seu Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. De tal forma que ele diz assim, a fim de que eu esteja convosco.
O meu Espírito estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós outros. Falando do tempo da sua segunda vinda. Mas enquanto isso, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Eu vou, mas eu deixo meu Espírito. Ele estará com vocês, suprirá as suas carências e ensinará as minhas coisas para vocês. Ainda que eu ande, diz o salmista, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando Cristo vive em mim, sei que não estou só. E para finalizar, quando Cristo está em mim, eu sei que sou amado por Deus. Gálatas 2:20 diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus entregou seu Filho por nós. Você entregaria seu filho por pecadores? Deus entregou seu Filho por nós. E Jesus, espontaneamente, cumpriu aquilo que o Pai havia determinado para ele. Por isso, essa pergunta retórica de Paulo sempre vem à minha mente, quando eu me sinto, carente emocionalmente. A pergunta de Paulo, aquele que não poupou, Deus, que não poupou seu próprio Filho por todos nós, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta retórica, porque nós sabemos a resposta. Ele não poupou seu Filho. Se ele não poupou seu Filho, ele nos dará, juntamente com Jesus, tudo aquilo que nós precisarmos de fato. Então, na verdade, o amor, essa certeza do amor de Deus, que é o fundamento, é a causa de todas as outras características. É devido a esse amor de Deus, a causa de Cristo viver em mim. Deus me amou e por isso Cristo vive em mim. E como Cristo vive em mim, eu reconheço o meu pecado. Como Cristo vive em mim, porque Deus me amou, eu desejo ser purificado das minhas transgressões. Porque Deus me amou e Cristo vive em mim, eu leio a Bíblia e oro. Porque Deus me amou e me ama, eu desejo compartilhar Jesus com as pessoas. Porque Deus me ama, eventual ascensão social me será útil para servir, e não para me locupletar de bens. Porque Deus me amou, eu passo a me aceitar como sou. Porque Deus me amou, eu perco a capacidade de julgar as pessoas. Porque Deus me amou, eu sei que a vida é efêmera, mas ela é valiosa, eu quero vivê-la intensamente. Porque Deus me amou, eu não estou só. Minha irmã e meu irmão, se porventura você se identifica com algumas destas características, levante a mão para os céus, porque Deus se revelou a você. Cristo vive em você, e essa é a maior bênção que existe. Você é um cristão, você é uma cristã, você possui o DNA de Cristo. Talvez, como eu, você não compreenda muitas coisas. Eu não entendo certas realidades, mas eu descanso no fato de Cristo viver em mim. E esta convicção do amor de Deus e todas essas consequências do amor de Deus, de Cristo viver em mim, é que me faz seguir em frente. E certamente fará você também seguir em frente. Cristo vive em nós. Essa é a palavra de alegria de Deus para nós esta manhã.
Se você não conhece Jesus, se você não tem certeza dessas realidades, fale com Deus. Nós ainda não encerramos o culto, nós vamos orar, vamos entregar as nossas ofertas, cantaremos ainda o hino final. Se você não tem certeza dessas realidades, ore a Deus. Fale: Senhor, revela Cristo em mim. Cristo vem habitar em meu coração. Eu quero vivenciar essas realidades. Faça isso sinceramente. E Deus derramará do seu Espírito, do Espírito de Cristo sobre você. E vai se revelar a você. Cristo habitará em você para que você tenha essas experiências também. Deus nos abençoe. Amém.